Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa reflexão diária. Hoje, nesta quarta-feira, dia 19, o dia em que a igreja comemora, celebra São José, ele que é esposo de Maria, padroeiro da igreja e pai adotivo do nosso Senhor Jesus. E para bem iniciarmos a reflexão de hoje, iniciamos traçando sobre nós o sinal da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Como eu disse hoje, a igreja celebra São José e nesta solenidade bendizemos ao Senhor pela missão que São José assumiu como responsável pela Sagrada Família. Esposo da bem-aventurada Virgem Maria e pai adotivo de Jesus, servindo-os com sua prontidão e com muita fidelidade. Que São José interceda por cada um de nós. Amém. A reflexão de hoje, nós vamos ler o livro de Mateus, capítulo 1, versículos 16 a 18 e de 21 a 24. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, e é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, o evangelho de hoje é um evangelho bem conhecido, para todos nós que somos cristãos, e ele vem nos dizer sobre a origem de Jesus. Hoje, como é solenidade, nós temos a liturgia completa, a primeira leitura, salmo, segunda leitura e o evangelho para estarmos refletindo. E se nós pegarmos a primeira leitura de hoje, ele vem falar sobre essa descendência, de José. Ele vem falar que lá no começo, lá atrás, quando Davi já estava cansado, já estava ali de idade, o Senhor vai anunciar a Davi que ele pode descansar em paz e que virá, uma promessa de que virá aquele que fará a sua descendência ser eterna, aquele que será um elo para a humanidade, filho de Deus, Então a descendência de Davi. E Davi, então, foi gerando-se, a sua descendência até chegar em José, que a gente vê aqui no Evangelho que se cumpre essa profecia da primeira leitura, Então, José, que era descendente de Davi, foi escolhido para ser o pai adotivo de Jesus, ou seja, Jesus viveu nesta família que era a descendência de Davi, para se cumprir essa profecia. E José, assim como Maria, ele foi escolhido por Deus e ele vivia tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele, todos os planos, os medos, as angústias, mas também as alegrias, como Maria, no silêncio, guardando as coisas no coração. Ele ia vivendo um dia de cada vez os propósitos do Senhor para a vida dele. Quando José ele ficou sabendo de tudo aquilo que estava acontecendo com Maria, da gravidez, que não era filho dele, a princípio o medo tomou conta, porque naquela época a mulher que tinha um fruto fora do casamento era apedrejada até a morte, e José amava muito Maria, e o medo dele era dela sofrer todas essas acusações da humanidade. Então, como ele era um homem justo, como diz a leitura para nós, e temente a Deus também,
ele optou-se no seu humano em abandoná-la em segredo, né? Não fazer escândalo, não expor ela para a sociedade, para que ela não sofresse. Mas os planos de Deus eram muito maiores para a vida de José, né? E em dormindo ali, o anjo do Senhor apareceu-lhe e contou então o projeto da salvação. Foi então que José entendeu tudo aquilo que estava acontecendo. E no final da leitura, ele vem dizer para nós: quando José acordou, ele fez conforme o anjo do Senhor lhe havia mandado. Então José, ele recebeu o aviso, ele acreditou, ele confiou e então ele fez tudo aquilo que estava nos desígnios, né? Tudo aquilo que o Senhor escolheu para a vida dele. Ele aceitou a promessa, ele aceitou o seu chamado. E ele seguiu ali o seu chamado durante toda a infância de Jesus, né? Criou Jesus como realmente fosse o seu filho, com muito amor, ensinando muitas coisas, né? O trabalho, a dignidade, a justiça para Jesus. E muito pouco se fala de São José na Bíblia, né? Porque, como eu disse, assim como Maria, ele foi ali no seu esconderijo, ele foi vivendo aquilo para ele, em família, ele foi cuidando, ele foi tendo as suas missões e guardando as coisas no seu coração e vivendo aquilo para a família dele, né? Todos os planos de Deus para a família dele. Então, ele entendeu que quem era o foco principal ali, quem veio para salvar a humanidade era Jesus. E que o seu papel, assim como o de Maria, era educá-lo, criá-lo, cuidar dele, até que chegasse então a sua hora dele cuidar de nós, né? Dele cuidar da humanidade. E foi assim que aconteceu. Nós sabemos de toda a história de São José, de Maria, dessa família, desde o início, tantas perseguições, tantas dores, tantas dificuldades que eles tiveram que enfrentar. Mas uma coisa muito bonita, que é um exemplo para nós que somos famílias cristãs, que nós precisamos persistir e perseguir os sonhos de Deus. Deus tem um sonho para cada um de nós. Nós não podemos desanimar na primeira dificuldade. Se São José tivesse desanimado desde o começo, nas suas primeiras dificuldades, o projeto da salvação não tinha se realizado, né? Quantas vezes o Senhor encontra formas de falar conosco, como ele encontrou uma forma de falar com São José. O anjo do Senhor apareceu a São José em sonho, porque foi a forma que Jesus encontrou para falar com ele. Para Maria, ele já veio pessoalmente, presencialmente, conversou com ela. Então, para cada um, Jesus encontra uma forma de falar. O que difere a gente, talvez, da Sagrada Família, é que eles escutaram a voz do Senhor, entenderam a voz do Senhor e aceitaram viver o projeto de Deus. Nós, muitas vezes, escutamos a voz do Senhor, mas nós não damos atenção. Nós continuamos seguindo a nossa vida pelos nossos planos, pelos nossos projetos, pelo que é humano da gente. A gente esquece de dizer sim aos planos de Deus. Por tantas vezes a gente quebra a cara, a gente se machuca, a gente se dói, porque a gente quer seguir os planos humanos. A gente esquece de dar atenção real e verdadeira para aquilo que Deus quer para a nossa vida. Aqui, como eu disse, São José, ele recebeu em sonho, ele acordou e ele entendeu aquilo que Deus estava falando com ele. Ele aceitou esse propósito. Ele aceitou viver isso. Quantas e quantas vezes o Senhor fala conosco e nós não damos atenção. Muitas vezes nós nem entendemos sequer que aquela palavra que foi nos direcionada vem de Deus. Às vezes a gente fica questionando o que um irmão fala para nós, às vezes a gente fica questionando o que o padre fala na homilia, e muitas vezes são palavras de Deus direcionadas ao nosso coração. Quantas vezes o nosso coração até arde, mas aí sai daquela situação, sai daquele lugar, daquela presença, e a gente volta a viver todos os erros humanos. A gente volta a viver de novo, a querer caminhar de novo pela nossa razão humana. E se a gente pegar, só para concluir essa reflexão de hoje, a segunda leitura é meio que uma continuidade e nos lembra a leitura que nós vivemos no domingo, né? Que vem falar de Abraão, a fé de Abraão. Quando o Senhor falou para Abraão que a descendência dele ia ser tão grande quanto as estrelas do céu, que eram incontáveis, né? E aqui ele vem retomar de novo isto para nós e dizer que é em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. E logo a condição de herdeiro, ela é uma graça,
é um dom gratuito. Ele vem lembrar para nós que através da fé que Abraão teve, Deus deu-lhe uma geração tão grande, tão numerosa. E muitas vezes, pegando esse ganchinho aqui do começo que eu li para vocês, muitas vezes a herança, ela não é de sangue, mas é de cuidado, né? Como São José teve esse cuidado, esse amor com Jesus, né? Foi um pai adotivo. Quantas famílias são construídas assim, através da adoção? E criam-se laços, muitas vezes, muito maiores do que os laços de sangue, porque é por amor, é por doação. Que nessa quaresma nos ensine, então, a viver a serviço, a viver em doação e a confiar, ter fé nos planos de Deus para a nossa vida. Que nós possamos ter uma quaresma de mais oração, para entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, para a gente viver em sintonia com o Senhor, para independente da forma que Ele escolher para nos encontrar e nos falar, que a gente tenha o coração aberto para entender aquilo que Ele está nos dizendo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São José, rogai por nós, rogai por todas as famílias cristãs, pelas nossas famílias. Amém. Fique na paz do Senhor e nós estamos e continuaremos unidos e reunidos. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando que nós temos na nossa paróquia a comunidade de São José, que tem o seu padroeiro São José, no Recanto Verde, e que hoje tem procissão e missa em louvor a São José. Então você é nosso convidado a estar participando a partir das 19h30 aqui no bairro Recanto Verde, pertencente à nossa paróquia São Brás.